Com todo respeito, mas brincadeira, hein, seu Rodolfo Landim? Todo mundo te procurando. Eu procurei também, mandei mensagem, o senhor leu e não respondeu. O senhor ignorou. Que covardia, hein? Todo mundo querendo saber as informações do que o senhor assinou no Estatuto da Libra. E o senhor ignorando como se fosse uma coisa... O quê? Se arrependeu? Mas bota a cara e fala, explica. Qual o problema de errar? Se errou, se explica. Mas o que está acontecendo, isso não pode. Covardia não é tolerável. Seu silêncio diz muito, seu Rodolfo Landim. E olha, eu vou nesse vídeo aqui explicar o que o contrato, o que o Flamengo perdeu do contrato que tinha antes com a Globo, quando negociava sozinho, para agora, quando tem esse presente de grego, né, que foi essa parceria com os outros clubes na Libra. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada. Aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Muito obrigado a você que apoia aqui o canal. Se você gosta do nosso trabalho, se você já conhece, se você está chegando agora, você mora aqui no nosso coração. E se você é inscrito, se você deixa o seu like, comenta, compartilha. Se você é membro, se você apoia com o Pix, antenadosnajogada2018@gmail.com. Estamos aqui numa luta, trabalhando de forma honesta, digna, dedicada, com amor ao que a gente faz. Muita honestidade para trazer o melhor tipo de conteúdo para você. Então você retribui com tudo isso que eu falei e seja também, se você puder, o nosso apoiador com 5, 10 reais, com quanto você puder, já ajuda muito, do fundo do coração. Muito bem, vamos trazer aqui as informações que eu disse na introdução. Só lembrando, o Landim, Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, ele simplesmente foi um dos idealizadores da Libra. Um dos idealizadores, ele foi um dos caras que puxou essa vertente de criar uma liga. E eu perguntei isso para ele, na época que nem existia esse nome Libra ainda, quando ele se reelegeu em 2021, final do ano, para o segundo mandato, lá na Gávea. Eu fui o único naquela entrevista coletiva que perguntei isso para ele. Você vai ver aqui agora. Tem no canal, mas eu vou botar aqui editado para você. Você pode ir lá ver a entrevista inteira, um pouquinho maior do que eu vou botar aqui o trecho, mas você vai ver o que ele falou sobre a possível liga que ele falou que era... Eu não vou dar spoiler. Dá uma olhada aí. Mas eu tenho certeza de que uma vez terminado o campeonato, a gente vai voltar a conversar e falar sobre isso, que eu entendo que é o caminho que a gente deve seguir, porque é um caminho, para mim, na minha percepção, sem volta, se a gente quiser, de fato, buscar o crescimento, vamos dizer assim, dos recursos a serem buscados nos campeonatos nacionais. Eu tenho uma relação ótima com os outros presidentes, eu não tenho problema nenhum com eles. Na verdade, eu volto a dizer, a gente às vezes diverge em um ponto, em outro, mas em relação à Liga, eu acho que não existe divergência alguma, já que existe um documento anteriormente assinado com todos os 19, na verdade era por 19 porque o presidente do esporte naquela época estava... depois ele referendou o documento também, pelo menos de todos os presidentes da Série A, demonstrando o interesse de criar a Liga. Então esse é um ponto pacífico, né? O problema é como a gente vai fazer isso. Fazer a Liga, me parece que não existe divergência nenhuma. Você viu aí, né? O que ele falou de ser um caminho sem volta... Gente, existe a Libra, de fato. E depois passou a existir também a Liga Forte Futebol, que virou Liga Forte União. Mas liga mesmo só no nome. Essas duas. Liga mesmo, a gente sabe, coisa que eu sempre venho falando aqui, não existe nenhuma. E o Rodolfo Landim, nessa entrevista, além dele ter falado que era um caminho sem volta, coisa que até agora eu não sei que caminho é esse, que nem foi, muito menos voltou, ele falou uma coisa muito importante, que se a Liga realmente existisse, seria um potencializador dos ganhos dos clubes, principalmente do Flamengo, mas de todos. Porque o quê?
aumentaria o bolo. Os clubes não ficariam ganhando no Campeonato Brasileiro só o quê? Os direitos de transmissão que eles negociassem com a televisão. Eles ganhariam mais, porque eles organizariam o campeonato. Eu já falo isso todas as vezes, todos os vídeos eu falo isso aqui. Não vou ficar repetindo a mesma coisa sempre. Então, Landim, essa era a ideia, mas o senhor nunca executou. Nunca botou a cara de fato para chamar a galera, os outros presidentes. Ele não falou aí que se dava muito bem com os outros presidentes, não sei o que e tal. Cadê? Por que surgiram outros grupos depois que acabaram virando só o Liga Forte União? E por que ele não fala agora? Essa é uma das poucas, talvez a única coisa que eu concorde com o PVC. O Landim foi quem assinou o estatuto. Se tem um racha hoje, o Landim foi quem assinou. E o Flamengo tá certo, o BAP tá certo de rachar, porque o contrato é horroroso. O contrato é horroroso. Isso que o Landim assinou é horrível. Ele tinha que aparecer para explicar e ele não está aparecendo por covardia. Porque oportunidade não tá faltando. Tá todo mundo atrás dele para pedir para ele participar, para ele responder as perguntas. Bom, dito tudo isso, vamos aqui para a segunda parte do vídeo que eu vou explicar para você o que o Flamengo perdeu com a entrada na Libra, quando começou a valer esse contrato esse ano de 2025. Vamos começar com esse gráfico aqui, ó. Tem aquela história do mínimo garantido. Você já ouviu falar nisso, né? Cara, o mínimo garantido é uma polêmica que, assim, esses contratos, eles não são muito bem revelados, né? Tem muita coisa sigilosa aí, as coisas saem assim, aos poucos, pipocadas. A gente não tem um acesso fidedigno da coisa. Então, o que eu pude, além de tudo que eu já sei, o que eu pude encontrar nas minhas pesquisas, de verdade, eu vou trazer aqui para você agora. E o que o Flamengo tinha com esse mínimo garantido, desde 2019, era o seguinte, em relação ao pay-per-view, tá? Porque como é que funciona o pay-per-view? A galera compra, né, o pacote do campeonato inteiro. Pacote anual. E a partir dali, isso gera um bolo, né? Uma grana de pay-per-view que vai todo mundo comprando. Vamos fazer uma conta básica aqui, tá? Por baixo. Vamos dizer, 2 milhões de pacotes, 2 milhões de vendas, 2 milhões de assinaturas. Cada assinatura, R$30 por mês. Vamos botar R$300 por ano. Por baixo, para arredondar. R$300 vezes 2 milhões dá 600 milhões de reais, certo? 600 milhões de reais divide para essa galera. Seria isso. A venda do pay-per-view, os valores que os clubes ganham do pay-per-view é mais ou menos isso, essa divisão de quanto a Globo consegue vender, tá? Certamente uma parte fica para ela, mas você está entendendo o conceito. Só que o Flamengo tinha direito a um mínimo garantido porque negociava sozinho. Ele falava, não, peraí, eu não quero ter que depender de algo variável. Ah, esse ano pode vender 2 milhões de pacotes, amanhã, no ano que vem, pode vender só 1 milhão, 1,5 milhão. Então eu não quero, eu quero ter a certeza de que eu vou receber tanto. E isso o Flamengo conquistou. Não só o Flamengo, outros também eu vou mostrar para você. Outros também conquistaram, mas o Flamengo, claro, com 20% da população brasileira de torcida, conquistou isso. Aí como é que fica? O Flamengo conseguia um montante, um pacote, uma grana já garantida. E muitas vezes essa grana representava mais, pelo que eu pude pesquisar aqui, pelo que eu pude entender, mais do que seria a parte dele na divisão. Porque tinha aquela coisa, você sabe, né? Quando você assina o pay-per-view, você fala lá, qual é seu time? E aí você já conta, você vai para o teu dinheiro da sua assinatura vai para aquele time. Não é isso? Beleza. Então, o Flamengo teria mais ou menos aí em média 19, 20% das assinaturas por campeonato. E isso representava, não sei, uns 70, 80 milhões. Só que o Flamengo tinha, olha esse gráfico aqui, ó, comparativo de receitas do pay-per-view, tá? Antes da Libra, com o mínimo garantido. O Flamengo, com o mínimo garantido, recebia 160 milhões de reais. Isso aqui é mais ou menos referente à última temporada que o Flamengo fez, recebendo 160 milhões. Porque em 2019 começou com 120, foi aumentando. Só para você ter uma noção. O Flamengo arrecadou aqui, total,
com o mínimo garantido 160 milhões e vendeu, pelo percentual dele lá, como eu expliquei, aqui, algo próximo a 80 milhões, um pouco menos. Ou seja, o Flamengo ganhou mais do dobro só com o acordo da Globo. O Grêmio também fez isso, o Corinthians também fez isso, esses aqui são comprovados. Outros grandes também fizeram isso, mas a gente não tem muito mais informações. Agora, isso é errado? Não. O Flamengo tem mais torcida, o Flamengo tem poder de barganha, o Flamengo não fica antecipando receita, não precisava disso, porque tinha a casa em ordem financeiramente. Então, ok. E eu acho até que isso está certo também, porque vai ficar dependendo de quanto vende de pacote. Os caras não passam só em pay-per-view. Os caras botam muito em pay-per-view. Inclusive, eu falei isso no vídeo anterior, num dos vídeos anteriores, falando que eu trouxe essa informação aqui, 5 dos 14 jogos do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, apenas 5 passaram na Globo, na TV aberta. Os outros 9 foram ali, Sport TV ou Premiere, maioria Premiere. Então, para você entender, a Globo tem o direito de botar, eu acho que o contrato tinha que ser assim. Olha só, Globo, você coloca os jogos onde você quiser, pay-per-view, Sport TV, onde você achar melhor, com seus patrocinadores, isso aí não interessa. O que eu quero é esse montante aqui. E se passar, aí poderia discutir uma cláusula variável, se passar do número X, de 2 milhões de pay-per-view de vendas, aí você me dá mais uma comissãozinha. Seria mais ou menos isso. Só que, gente, isso acabou. Acabou. É tão ruim o contrato atual, é tão que está sendo discutido aí de uma forma tão tacanha, né? Como diz até o Mauro César, essa palavra, que realmente é tacanho mesmo. Os caras discutem, sabe, tem que ter unanimidade, mas o Flamengo não fez unanimidade nem o Volta Redonda, então como é que tem unanimidade? Tá no contrato e não tem... Bom, essa história você já sabe, né? Já falei isso antes. Mas, de qualquer forma, não tem uma definição de quanto que esses 30% vão render, porque não tem mais essa contagem do quanto vendeu de pay-per-view. Então fica muito abstrato, fica muito assim, vamos fazer aqui uma média, é uma conta que não é nítida, não é clara, entendeu? Então olha se essa tabela do mínimo garantido do pay-per-view antes da Libra, o que a gente tem de informação. Flamengo, prova aqui de mínimo garantido. Sim, tem prova. Cláusula publicada em reportagem do Lance. Exemplo de valor. Mínimo garantido maior ou igual, como eu te falei, desde 2019, a 120 milhões por ano. 2019, 2020, corrigido. 2021 a 2024. Em 2022, contrato reportado em 160 milhões. Foi aquele que eu mostrei no gráfico para você. Bastidor indica que se fosse só proporcional, seria 19%. O Flamengo, como eu falei, vende cerca de 19%, 20%, 21% a cada ano. Percentual da torcida do Flamengo que assina o pay-per-view. Isso daria 76 milhões de reais. Grêmio, reportagens detalham o mínimo garantido. 45,3 milhões em 2022, sendo que o Grêmio estava na Série B. 24,2 milhões proporcional seria o que o Grêmio arrecadaria. Daí praticamente o dobro, né? Vantagem clara sobre o critério puramente proporcional. Corinthians, amplamente noticiado, sem contrato exibido. Corinthians tinha um contrato de 110 milhões em 2022, você vê que 50 milhões a menos que o Flamengo. Hoje o Corinthians tem um contrato maior que o Flamengo e vendia 12% dos pacotes. Indício forte de mínimo garantido relevante. Outros grandes têm alguns indícios, mas não têm provas. Receitas altas de pay-per-view, mas sem provas públicas de mínimo garantido, como no caso do Flamengo. E o Palmeiras, como eu disse aqui, também está com os jogos dele em pay-per-view. Assim como o Flamengo teve 5 jogos na Globo, o Palmeiras também teve 5 dos 14 dele. A Globo está fazendo a mesma coisa. A estratégia que está usando para o Flamengo, para vender mais pacotes, também está vendendo, também está usando para o Palmeiras. Mas a gente sabe que a torcida do Palmeiras é infinitamente menor e, óbvio, que o contrato do Palmeiras antes não era tão bom quanto era do Flamengo, até pelo próprio tamanho da torcida. Então, para o Palmeiras, valeu a pena esse contrato aí.
E o Flamengo está chegando a perder quase 100 milhões de reais, como a gente já falou em outros momentos. E essa história de sair da Libra, esquece. Isso aí, Flamengo e Libra, um vai ter que aturar, como o BAP mesmo falou, um vai ter que aturar o outro até 2029. 2030, aí vamos ver como é que vai ser. Será que vai existir uma liga realmente, de fato, algum dia? Muito difícil, né? Hoje, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não. A odd para apostar aqui não deve estar bem baixinha. Tamo junto, hein, Antenado? Valeu demais, muito obrigado a você que assistiu até aqui, muito obrigado a você que apoia a mídia independente mais imparcial do Brasil. Torcemos sem parar, valeu, fui.